Fala aí, gurizada, Vamos pro corte, assunto importante. Mas antes, deixa eu te dizer o seguinte. Como é que tá a tua vida em casal? Tu não tem mais a mesma pegada, a mesma vontade, a mesma libido e tá rareando cada vez mais, não tá legal, tá atrapalhando o teu relacionamento, tua autoestima baixou? Vamos fazer um movimento para mudar isso? Com o Ativo. Ativo 100% natural, nenhuma contraindicação. O Ativo tu toma, ele imediatamente faz efeito no teu organismo. Há 12 anos eu sou consumidor do Ativo. Vai aqui na descrição, aqui embaixo, tá? Linkzinho de WhatsApp pra tu chamar eles lá. Vamos pro corte! Eu não canso de lembrar essa história. Até a última rodada do último jogo, aos 31 minutos do segundo tempo do ano passado, em dezembro, estava sendo rebaixado. A gente sabe, vocês gremistas ou colorados, a gente sabe que o Internacional foi rebaixado moralmente o ano passado. O Internacional não conseguiu chegar ao ano passado, gurizada, nem aos 45 pontos. O Inter só não foi rebaixado porque houve um desastre com os dois clubes do Ceará na última rodada. Imprevisível, inclusive, que acontecesse. Pois tem gente que acha, e eu respeito, mas não concordo, que é normal, é um golzinho. Tem muito campeonato ainda. Se a direção do Internacional não acordar de um sono profundo que dura quase 6 anos, o Internacional será efetivamente rebaixado, apesar do trabalho do Pesolano, dos seus acertos e também erros. Porque ele também tem que ser cobrado. Ele tem que ser cobrado, por exemplo, pela insistência com o Alan Patrick. Tudo bem que ele defenda o Alan Patrick na coletiva, isso é o menos importante, faz parte. Ele é o gestor máximo do vestiário e ele tem que defender o seu jogador. Mas há uma falência técnica e física do Alan Patrick impressionante. E esta direção conseguiu em janeiro, quando já se tinha um Alan Patrick se arrastando em campo em 2025, renovar o contrato com um aumento salarial até 31 de dezembro de 2027. Tem mais um ano e meio. Eu não vou ser definitivo porque o futebol não recomenda que a gente seja definitivo. Mas neste momento, às vésperas de completar 35 anos, não é nem tão velho assim. Não é nem um veterano assim do futebol para dizer que já é ex-jogador. O Alan Patrick hoje passa por um momento de falência técnica e física. Quem sabe, durante os 50 dias de Copa do Mundo, a direção não consiga, com a preparação física, um trabalho para resgatar também a autoestima desse jogador, a sua vontade, o seu tesão, o seu aspecto competitivo. Porque o que se vê do Alan Patrick é alguém que está prejudicando, e o lugar dele hoje no time do Internacional é sentadinho no banco de reservas. Esta vai na conta do Pesolano. Mas o máximo é a direção. Estes são os responsáveis, com esforço para chamá-los assim, por essa situação. Não tem dinheiro. Alto lá, cara pálida. O presidente Barcelos está há 7, 8 anos no clube. Ele foi vice de administração da gestão anterior. Ele foi vice de futebol da gestão anterior do presidente Marcelo Medeiros. E há 5 anos e meio é o presidente do clube. Ele construiu esta situação. Ele participou como protagonista dessa situação de o clube estar endividado próximo de 1 bi. Ele que resolva. Porque a tendência de momento é o Internacional jogar a segunda divisão em 2027, com Pesolano ou sem Pesolano. Aí é que tá, a gente pensa parecido, mas aí em determinado momento, na bifurcação, tu vai para um lado e eu vou para o outro. Meneghete, tu já viu o Félix Torres Tu tá acomodado, tu tá conformado. Não, eu tô... Acho que o Pesolano faz só coisa certa. Não faz só coisa certa, mas se não é ele, nós estamos ferrados nessa temporada. O Meneghete... Por que é tão positivo gente, o Pesolano tá salvando o Internacional. Tá, mas quando o Inter... Olha só. É que vocês não conseguem... peraí. Não, deixa eu só completar. Tu já viu o Félix Torres jogar? Já tu já vi, viu o Vitor Gabriel já vi. jogar? Tá, mas... Já viu o Bruno Henrique? Já viu o Vitinho? Tá, mas olha só. O que vocês querem? Quando o Danilo recebe nunca uma vi bola... isso, sério. Quando o Danilo recebe uma bola na frente da área, dribla o zagueiro do Inter e bate na gaveta... Não, driblou o Vijagra. Vijagra. Tudo bem, o zagueiro de um Que jogador de marcou defesa. Não, é só para dar a informação correta. Tá, e aí? Foi o Tá, Vijagra. tudo bem. Alguns minutos depois, o Alejandro recebe uma bola, dá um passe Carboneiro. perfeito pro Carboneiro. O que o teu treinador faz? Assim, na sequência, Ai, cara, um minutinho Tu quer que eu depois. te fale com todo o respeito? Não, o que ele faz? Quer que eu Eu tô te faça com perguntando, só me responde o que eu vou eu te te perguntei. responder. O Alejandro não joga bosta nenhuma. Para. Baldaço, mas não é. Para, É que assim, Pesolano ó. só tem merda. É que Para, assim, gente, cara, não ele é que pode tu- não jogar Gente. isso que tu falou. Gente. Só que se tu parar pra pensar que ele faz uma jogada quase que perfeita, dando. Quase não, ela é perfeita, porque ele dá o passe perfeito eu pro lamento- Carboneiro. Ele tira o cara pra botar o Borré. Ele bota o Alan uma Patrick. gravidade, o Alejandro não joga nada e o Borré também não joga nada, Tá, gente. tá bom, Sabe qual é, então sabe, tá tudo bem. Sabe qual é o desenho que E por vocês que não ele estão bota esses conseguindo? caras que não jogam Sabe nada? qual é o desenho? Porque não tem
Porque não tem ninguém! Mas o cara grupo é horroroso! O cara recebe uma Gente, bola, o cara recebe uma bola quase que, né, um tijolo, como todas as jogadas que o Inter constrói ofensivamente. Ele para o tijolo, dá um passe pro teu atacante chegar na cara pra fazer o gol. Pelo amor de Deus, cara. Nenhum colorado tá reverenciando tanto o Alejandro quanto tu, tá? Todo mundo aqui, ninguém falou nada sobre a Diego. Não é uma reverência ao Alejandro. Nenhum colorado ficou brabo que o Alejandro saiu, tá? Nenhum colorado ficou brabo. Olha, não Deixa eu só dizer uma coisa pra vocês. Vocês brincam comigo a questão do recorte, é que a história precisa ser contada por completo. A história precisa ser contada por completo, né? Existe um Inter a um gol da zona do rebaixamento. Esse é o fato. Qual é a história deste fato? Pois eu digo pra vocês a história desse fato. O senhor Pesolano começa um campeonato brasileiro com a sua convicção de futebol, que não é errada. Aliás, é linda a convicção dele de futebol. Do muito volume de jogo no meio, eu deixo um espacinho atrás, posso até tomar um, mas a maneira que eu vou jogar, eu vou fazer 2. Sabe o que acontece com o time dele em 6 rodadas? Ele vai para a lanterna do Brasileiro. Aí um dia ele está lá em Santos, 2 horas antes do jogo, ele se olha no espelho e ele diz: a partir de hoje é uma estratégia para cada jogo, porque eu vi que o meu time é ruim. Não é que eu me abraçou. De Deus, tu quer número? O Inter tem 3 vitórias em 13 rodadas e tu tá que nem uma foca num circo barato, batendo palma. Sabe o que eu me abracei? Eu me abracei que desde que ele mudou, porque ele mudou, eu não posso negar que ele mudou. O Inter em 8 jogos perdeu 1, Bagé. Em 8 jogos perdeu 1. É inegável a recuperação. A gente pode o recorte que a gente quer. O JB comprou uma picanha, ele faz o recorte e tira a gordura. Eu acabei de fazer o primeiro recorte. 13 jogos, 3 vitórias em 13 jogos. Então tá. Eu acabei de fazer o recorte aqui, que nas primeiras 6 rodadas ele foi pra lanterna. Só que depois... Não é! É que depois da porra da sexta rodada, depois da sexta rodada, o Pesolano viu que tava errado e mudou. Porra! São 8 jogos e 1 derrota, cara! Não discorda dele que ele vai começar a gritar. Baldasso, eu também sei gritar, mas não vai fazer nenhuma diferença aqui. Eu só quero te lembrar, falando de recorte, que tu gosta tanto, que nos últimos 3 jogos, sendo 2 deles em casa, 9 pontos disputados, o Inter ganhou apenas 2. É isso. Se tu não tá preocupado com isso, é teu direito. E não vai mudar muito. Preocupado com não isso. vai mudar muito, tá? O Inter vai perder jogos Beira-Rio. E vou dizer mais. Eu vou dizer... tu acha bacana? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se o Internacional escapar por 1 ponto no final do ano, vai ser lucro. Porque o Inter é um time pra ser rebaixado. Isso. E se escapar por 1 ponto, foi graças ao Pesolano. Nós fizemos um programa aqui projetando o que a dupla Grenal pode fazer no Brasileirão, e todos nós, eu ainda fui mais otimista, dizendo, olha, se encaixar, chega lá depois do 10º lugar. Nós todos falamos, é para 45 pontos não cair. Se agora o Internacional está fazendo... Eu também não falei mas isso. Mas o que eu disse? Mas foi em janeiro, uma previsão em janeiro. Tinha 2 janelas, tinha uma janela em andamento e outra em março, JB. É que são... vamos lá. Só para eu terminar meu raciocínio não ser interrompido. Mas tu interrompeu o jogo toda hora no programa hoje. O Inter fez 45... todos nós, a maioria, eu ainda disse aqui, recoloquei, estava um pouquinho mais otimista que se encaixasse e tudo mais. 45 pontos. Agora o Inter está fazendo um campeonato de 45 pontos. Então, tá tudo dentro do que nós já esperávamos. Como disse o Baldasso, não tem como o Pesolano fazer o milagre com o que ele tem. Ponto, nova linha. O Meneghetti avançou falando sobre a direção. E aí eu concordo plenamente. Mas a nossa análise foi, JB, Inter e Botafogo. Baldasso, Inter e Botafogo. Para Inter e Botafogo, o Pesolano fez o que dava. JB, deixa eu discordar de ti no seguinte ponto, tá? Eu posso chegar em janeiro. A previsão de janeiro para o campeonato tem uma parada de 2 meses de Copa do Mundo praticamente, que tinha ainda 2 janelas de transferências, uma delas que vai acontecer agora, metade do ano, para dezembro. Eu não estou te cobrando que tu falou que o Inter podia ficar em pré-Libertadores. Não é isso, mas é uma previsão sempre difícil. Eu posso chegar no começo do ano, dia 1º de janeiro, e dizer assim... A minha previsão, o Internacional ou o Grêmio será rebaixado. Isso não vai significar que ao longo do ano eu não possa cobrar a direção e o treinador. Não. Eu vou continuar cobrando, apesar da minha projeção. É que assim, para mim são 2 coisas diferentes. A análise de Inter e Botafogo foi, na minha visão, o que eu e o Baldasso fizemos. Tu, e é tranquilo, mas é que tu avançou, e aí quando tu começa a cobrar a direção, eu concordo plenamente. Eu tenho que olhar pra tabela do Campeonato Brasileiro. Não, mas é que assim, a tabela, o que nós fizemos... Que o Pesolano não pode fazer um pouquinho melhor? Ele fez 2 pontos em 9, cara. Que paixão é essa? Sinceridade, eu acho que não tem... Assim, talvez do Alan Patrick, o problema não, todo... Talvez não, ele bota o Alan Patrick no jogo, o Alan Patrick perde a bola do jogo, cara. Uma coisa positiva o problema todo começa... O fato de não perder um jogo no Botafogo com um time... O problema todo começa
certo. Só tem coisa negativa pra vocês? É só tu buscar... Conclui, JB, vai lá. Não, o problema todo pra mim começa e termina na direção. Tá bem. Todo. Dos jogadores que renovou, que contratou, que colocou à disposição e até do técnico que contratou, porque contratou um técnico que gosta de jogar ofensivo e o cara tá tendo que ser reativo. Mas se ele... O Baldasso, tu tem todo o direito de ficar meia hora, 1 hora, se tu quiser, o teu tempo todo, usando pauta positiva. Beleza, tu fala o que tu quiser. É que tu te restringe a ser positivo ou negativo. Eu tô falando de futebol. Eu nunca vi no Rio Grande do Sul, só olha que faz tempo que eu tô quase 50 anos. Eu nunca vi uma paixão por um treinador que numa boa, eu acho ele bom treinador, eu não tô dizendo que ele é um mau treinador. Mas essa paixonite tá proibido no Rio Grande do Sul. Não. Tu conversar perto de algum colorado ou de algum isento e tu ousar dizer assim, mas vocês não acham que o técnico tem que fazer alguma coisinha melhor? Não, porque ele não tem nada, porque ele tira leite e pedra. Eu nunca vi um técnico ser tão protegido. Tá bem? Tu dá o direito de... É surreal. Tu dá o direito... Não pode se questionar. O Inter tá sendo rebaixado. Tu pegou um número que te interessava. Pega o número de 13 jogos e 3 vitórias. Pois é, eu contei a história aqui. Se tu vai ser superficial, o problema é teu. Mas isso é o campeonato brasileiro. Eu contei a história. Isso é o campeonato brasileiro. Tu vive batendo no casco quando ganha. Tu acabou de pedir pra nós aqui. Mas peça uma demissão, então. Não, mas ninguém tá... Cara, mas não é isso. Se vocês não têm técnico e eu tenho, o problema é de vocês, não é isso, cara. meu. É que assim, ó, a tua incoerência é a seguinte, tu pediu pra todos nós aqui, vamos contar a história por completo. Eu contei. Perfeito, 13 jogos, 3 vitórias. Um gol tira o Inter da zona do rebaixamento, tu acha que tá tudo bem? Isso não é história. Isso é pegar só o número. Eu contei a história. Não, se a tabela de classificação. Eu tô contando a história. A história do Inter é essa no campeonato, cara. A história do Inter é essa, eu vou te contar baixinho no teu ouvido. Vai continuar sendo. Que paixão, hein? Vai continuar sendo. O Internacional, se não fosse o técnico que tem, teria perdido todos os jogos fora de casa. Não é verdade. Se não fosse um técnico estrategista que entendeu o nosso momento, nós estaríamos na lanterna do brasileiro. Ele é o mesmo técnico que decidiu atacar o Mirassol em casa e perdeu, né? O Bagé, perfeito, e foi criticado aqui. O Bagé, e ele vai errar de novo, tá? Ele não é perfeito. O Bagé fez uma pergunta e eu quero responder. O Bagé perguntou, será que esse técnico não pode fazer algo melhor do que está fazendo? Eu respondo não, e não precisa. Assim tá bom. Bom, então precisa, então vai acabar sendo rebaixado. É que tem um erro muito grave que a gente não lembra aqui. No Campeonato Gaúcho, esse senhor, ele passou um cachorro e que vários, principalmente o Baldasso, começaram a fazer ódio a ele. Não. O campeonato, o favorito é o Grêmio, o campeonato, se a gente não ganhar... Porque ele sabia que ele não tinha condição de ganhar. E aí, se ele ganhasse, ele ia ficar bradando que ele ganhou um campeonato que ele não queria ganhar. Aí chega o Campeonato Brasileiro, ele tá a 1 gol de ser rebaixado e tá tudo certo. E tem uma odd, tem uma torcida organizada favorável a ele. Cara, é por isso que a dupla Grenal tá diminuindo. Quando nós somos irmãos gêmeos, de mãos dadas, à beira de um abismo, em que a nossa camisa não tá fazendo mais... nem cosquinha, como dizia minha avó, pro mercado publicitário. Por que a camisa de Inter e Grêmio não vende? Porque tem esses tipos de pensamentos. A gente tá fazendo assim para um técnico que tá na zona do rebaixamento. Por um ponto ele não tá na zona. Sabe qual é o teu problema, E aí tem um gol. É o principal hoje torcedor e influenciador da torcida. Tu faz um desserviço pro torcedor do Inter. Todo dia tu diz isso. Tu ajuda nesse abismo que a dupla Grenal tá pra cair. Se eu faço de serviço, vai tu fazer o teu serviço. Deixa eu vou te dizer. Eu não passo pano. A nossa diferença é essa. Eu não passo pano em ninguém. Essa é a nossa diferença. Tu ganhou do Confiança com um jogador a mais e fez uma festa. E critiquei. Não é verdade. Não é verdade. Vou repetir a frase que o Pedro Ernesto usou pra ti. Tu está sendo desonesto. Olha aqui. Porque eu não fiz isso. Eu uso sempre o cupom de desconto. Então, o Pedro falou, posso falar. Então presta. Então presta atenção. A tua falta de capacidade. Eu não passo pano em treinador. A tua falta de capacidade de entendimento é que eu tô justamente tentando dar a grandeza que o Internacional tem que ter. E sabe o que eu tenho que fazer nessa temporada? Sabe o que eu tenho que... tá atolado e tu tá achando grandeza. Vamos lá, fazer assim, o Pesolano. Tu já repetiu isso 10 vezes, deixa eu falar. O Internacional, se não cair neste ano, é lucro. Sabe o que é ferrar a grandeza do Inter? É eu achar... Quanto ganha o Pesolano? Deixa eu terminar de falar. Tá, depois me responde. Tá? O erro é tu achar que o Pesolano tem que fazer o time do Inter jogar bem, jogar pra frente, jogar... Esqueçam isso. Eu só quero não cair, porque aí sim eu vou diminuir de tamanho. Agora me responde. Se eu cair no final do ano, o Pesolano só tem que salvar o Inter. Quanto recebe o Pesolano? Nem sei. Tu nem sabe. Quanto é que recebe o Pesolano, JB? Aproximado, que o do Castro todo mundo sabe. Mas tá muito bem pago. Tá muito bem pago. Cada milhão. Tá valendo cada centavo. Aí é o seguinte, tu pega o cara da Sub-20 assim, filho, tá ganhando 3 mil aí, que é geralmente tu ganha Sub-20, eu vou te pagar 30 mil. Tu dá 1 milhão pro cara chegar todo dia e dizer que ele tá fazendo o que ele pode. Querido, eu dou 1 milhão que o Pesolano recebe é pra pegar cada jogo fora que eu perderia 100% de chance de perder e montar uma estratégia pra não perder e tá dando certo. A gente tá aplaudindo a miséria. A gente tá fomentando a miséria. Migalhas, eu falei aqui.
Ó, que ele é Migalhas. bom treinador, eu não vou discutir com isso contigo, que eu também acho o Pesolano um bom treinador, eu também acho que ele não tem que sair do Inter, e o Inter não tem que nem cogitar mudança de Também treinador. acho. Mas eu acho uma coisa, tá? Eu acho que esse esquema que ele faz num time ruim, de rodízio tático, de rodízio de jogadores, não funciona. Tá, mas eu deu acho que ele certo tem no que final de semana, não deu? Não Empatou deu com o certo. Botafogo. Não deu, deu ele certo. ganhou. Não deu Desculpa, certo. então viu Não outro. deu certo. Empatou com o Inter tá Botafogo lá e um deu gol errado. fora do Z4. Tá, desculpa. Sabe quando é que não deu certo? Ah. Quando os adversários ganharam, o Corinthians e o Então, Grêmio. deixa eu ver Aí se eu não deu entendi. certo. Vocês queriam que o time ruim do Inter tivesse a obrigação de ganhar do Botafogo Não, no Rio de Janeiro? Não, uma coisa é Não é resultado, outra coisa é a forma como o O Inter, joga. já que tu gosta de recorte, nos últimos 3 jogos, fez 2 pontos. E 2 jogos em casa. Tá bem? Então tá mal. Tá mal. Bom, vamos...